Eu conheço o processo, mas eu não tenho como dizer para vocês sobre todas as possibilidades de cruzamento de informação. Não tem como, são muitas. A gente ia passar aí uns 100, 200 anos só falando disso. Eu tenho 12 minutos aqui no vídeo, 12 minutos e 37 para fazer esse vídeo. É tudo que você vê, tudo que você vive, todas as suas experiências, número de casa, cor da sua casa, a formação, a panorâmica da onde você mora, os lugares que você vai, em que momentos você vai. Tipo, quando você tá alegre, você vai para um lugar, quando você tá meio chateado, você vai para outro. Toda a configuração de amigos e parentes. Aparência, tudo. Brincadeiras, já são milhões de uma pessoa tem bilhões de cruzamentos de informações, mas é muita coisa. Todas as fotos da infância, todas as fotos da infância são colocadas e faz os cruzamentos certinho, de acordo com a idade de todas as pessoas do Brasil. Se for um homem, ele vai cruzar, a inteligência artificial vai cruzar informações minuciosas com todas as pessoas do Brasil, todas. Dia, data do nascimento, se teve complicação no parto, se não teve complicação no parto, aonde reside, as casas que moraram, como foi a construção, como era o modelo das casas, tudo, todo tipo de informação que vocês puderem imaginar. Todo o vocabulário da pessoa. E a inteligência artificial vai cruzando e chega assim a um denominador comum. Chega a um denominador comum e apresenta as principais possibilidades afetivas em torno daquela mulher ou em torno daquele homem, ou consegue emparelhar os grupos possíveis para cada pessoa. É muita coisa, né? É muita informação. É muita informação mesmo. E essas informações são cruzadas até eles detectarem a probabilidade. Ainda não é o suficiente desse grupo. Aí o cafetão vai pegar todas as pessoas desse grupo e vai trazer os sósias. E esse grupo de pessoas da família tradicional, as fotos vão ser enviadas como se fosse uma prostituta sendo oferecida. E aí eles vão ver qual vai ser a reação do homem ao ver foto por foto. O grupo selecionado vai receber as fotos das prostitutas brasileiras. Vamos dizer que sejam 1000 pessoas selecionadas, pode ser. O grupo pode ser extenso a esse ponto. 1000 pessoas. Então, dessas 1000 pessoas vão receber incessantemente fotos das mulheres tradicionais. E sempre lá ao lado do cafetão, para o cafetão detectar todas as reações. Aí, ou por vídeo, chamada e tudo mais. Aí, o que acontece? Eles vão tateando aí. Aí, eles vão começar a tatear. A tatear para verificar. Aí são os testes todos que eles já sabem fazer. Cores de roupa, veste de roupa, qual é por exemplo, eu tô com esse vestido, um exemplo prático, eu tô com esse vestido preto, então eu tô usando preto, sapato branco com bege, meu cabelo tá curto, então ele vai fazer o teste. Ele vai mandar as prostitutas todas vestidas iguaizinho a mim para ver se uma vestida igual a mim e outra diferente, ver se ele se interessa pelas prostitutas vestidas de preto. E é muito criterioso. Isso aí é uma coisinha mínima, mas tem muita coisa em torno. Eles são
especializada, a exploração sexual especializada em detectar casais promissores, afetivos, casais que vão realmente se casar, que vão ter uma vida junto porque ele quer pegar o patrimônio das pessoas. Então ele precisa enganar esse ponto, de levar para o matrimônio. E que a pessoa deposite uma confiança mesmo grande, porque eles normalmente envenenam as pessoas num certo momento do casamento. Aí a pessoa falece, a prostituta incorpora aqueles bens e depois aqueles bens todos são passados para o explorador sexual. Ou ela se casa, quando ela se torna viúva, normalmente elas se casam com o explorador sexual para ele se tornar dono dos bens dos homens. Casa, carro, moto, roupas, que às vezes são roupas boas, prestígio, escritório dele. Às vezes é advogado, engenheiro, tem escritório montado. Todo o patrimônio do homem normalmente todo o patrimônio normalmente do homem é administrado pelos cafetões, porque eles se casam com a prostituta. Se ele próprio não se casar, ele manda ela ter relações várias, como já viu prostituta tipo Ilza Carla, que perdeu tudo que os homens deram, que o JFK deu para ela. Então, ou eles simulam que elas ficam viciadas em jogos, ou elas ficam com rapazes, garotos mais novos que roubam elas. Isso tudo para não recair no cafetal, né? Às vezes eles podem simular vendas 2, 3, 4 vendas do mesmo imóvel até chegar na mão do cafetão, para isentar ele de ter sido responsável pela morte do homem, causada a viuvez na prostituta, para ele se apossar dos bens. Então ele tem métodos para disfarçar isso aí. Um dos métodos é vender 4, 5, 6 vezes o imóvel até chegar na mão dele. E pessoas moram lá, simulando compra e venda de imóvel, não tem repasse nenhum de dinheiro. Nenhum. Se repassar, eles devolvem em mãos o dinheiro. O dinheiro some. Para disfarçar, né? Que esse imóvel foi pro cafetão. Eles estão fazendo isso porque eles têm interesse nos matrimônios certos, aqueles que o homem vai casar mesmo. Então, por isso eles se aplicaram em desenvolver isso, porque eles estão pegando os patrimônios dos homens através dos vínculos conjugais. Esse patrimônio, quem vai repassar é a prostituta, mas ela vai simular uma série de circunstâncias para esse patrimônio desaparecer da mão dela. Ela vai ficar pobre. Às vezes fica com 70%, 50%, 40% da pensão. Se tiver pensão, normalmente tem 40%, 50%, 60% é dela, 30%, depende do valor. Se for uma pensão muito alta, ela fica até com 10% só. Por exemplo, se for uns 60 mil, 100 mil, ela vai ficar com 10 mil e olhe lá, às vezes até menos, 5%. Normalmente, para prostituta, no máximo para prostituta, 10 mil, 5 mil reais por mês, no máximo. É o que elas têm. Do máximo 10, 15 mil no máximo. E alguns bens, talvez mais, se tiver muitos imóveis, ela fica com 1. Mas normalmente todo imóvel, todo patrimônio do homem, ela tem que assinar e passar para o cafetão. Ou diretamente, ou ela vai simular inúmeras vendas até ele se apossar daqueles bens, mas aqueles bens já são dele. Quando ela se casa com um homem, ela já sabe que todo aquele patrimônio do homem vai ficar para o cafetão. Se não for o cafetão, o filho deles, que assume os crimes dos pais. Não é dela. E ele também vai evitar que esse homem tenha outros relacionamentos, certo? Extraconjugais. E filhos também. Outros filhos, para ele manter um herdeiro só, que é o filho da prostituta. Então, se uma mulher
se interessar por ele, alguma coisa assim, até ele já separado, estiver grávida, eles até matam nos hospitais. As enfermeiras, as médicas. Cafetina matam nos hospitais. Porque vai ser herdeiro de um patrimônio que o cafetão está reservando para ele. Então, o homem dificilmente vai ter filhos e dificilmente ele vai conseguir um relacionamento que garanta uma mulher numa situação de herdeira. Difícil. Quando você vê esse quadro, você já está sabendo da situação. Ele cerca o patrimônio dos homens assim, ele evita relacionamentos para não dividir o patrimônio e sai matando as pessoas. É muito perigoso, né? Muito perigoso, muito sério mesmo. A coisa é tremenda.